Bom dia a todos. Está começando mais um capítulo do Oxoflix, o seu conteúdo espiritual semanal. Portanto, aconcheguem-se em seus sofás, em suas poltronas, que hoje nós iremos contar uma história. Uma história que aconteceu num planeta distante, planeta bem distante, sabe? Uma história fictícia. Uma história fictícia de um planeta distante. E o nome desse planeta é Planeta Terra. Planeta Terra. O planeta Terra é um planeta de fantasia. O planeta Terra, ele é um planeta relativamente novo. Hoje, ele está na fase de um planeta de provas e expiações. Mas há poucas dezenas de milhares de anos atrás, ele era um planeta primitivo. O planeta Terra, assim como todos os planetas existentes, são velados e guardados pela espiritualidade superior, por Deus, pois não existe orfandade no mundo espiritual. E aquele planeta Terã passa por um processo evolutivo de separação entre o joio do trigo. Então, ele era um planeta primitivo, e aí ele deixou de ser um planeta primitivo, passou a ser um planeta de provas e expiações, e agora ele está num momento em que ele vai deixar de ser um planeta de provas e expiações para começar a ser um planeta regenerado. Só que, na história do planeta Terã, a espiritualidade maior que vela pela evolução daquele planeta sempre encontrou muitos empecilhos para que a evolução pudesse acontecer naquele planeta, porque a humanidade que estava naquele planeta era muito atrasada, muito involuída, muito ainda imaturos e distantes de Deus. Os espíritos que habitavam lá haviam sido criados há poucos milhões ou bilhões de anos. E isso, frente a Deus, que é eterno e cria de toda a eternidade, não é nada. E aí, Deus encarregou um grupo de espíritos para ajudar a humanidade de Terã a evoluir, para trazer conhecimentos do mundo oculto para a humanidade de Terã, porque a humanidade de Terã, devido ao seu nível evolutivo, vivia em corpos densos, em corpos de matéria muito bruta, de matéria 3D. Então, como não existe orfandade no plano espiritual, Deus vela por todos, os espíritos mais próximos de Deus, aqueles que têm mais ligação com Deus, compreendem melhor a Deus, decidiram ajudar aquela humanidade. E aí, esse grupo de espíritos foi reencarnando naquela humanidade. Desde muito tempo, desde quando aquela humanidade ainda era muito primitiva, os corpos daquela humanidade eram muito animalizados, eles sobreviviam ainda com os instintos primários. Então, essa comunidade de espíritos que queria ajudar o planeta Terã a evoluir veio em suas naves extraterrestres, muito evoluídas, uma tecnologia ainda inconcebível, chegaram no planeta Terã, observaram toda aquela atmosfera, ajudaram no desenvolvimento biológico dos corpos dos espíritos de Terã, para que eles deixassem cada vez mais de ser animalizados e começassem a ter a luz da razão. Porque quando aquela comunidade de espíritos evoluídos chegou lá, os corpos que eles encontraram daqueles espíritos ainda eram muito animalizados. Então, eles não tinham o córtex frontal desenvolvido, eles não tinham uma série de regiões do cérebro desenvolvida que iria ajudá-los a conseguir conhecimentos, a conseguir entender melhor os desígnios de Deus, compreender o abstrato. Então eles foram, aquele grupo de extraterrestres, ao longo das dezenas de milhares de anos, foram interferindo na genética biológica
daquela humanidade para que ela começasse a se desenvolver. E o tempo foi passando. O córtex frontal foi se desenvolvendo, a humanidade já não tinha mais somente os instintos primários, os instintos básicos de sobrevivência, começaram a conviver em grupos, construir cidades, se desenvolver, se civilizar. Pois bem, durante o processo entre a fase primitiva e seguido pela evolução para provas e expiações, um continente daquele planeta Terã tinha avançado muito, mais do que os continentes ao redor. Eles tinham já evoluído a ponto de estarem totalmente regenerados. Sim, eles destoavam totalmente dos outros seres que habitavam os outros continentes do planeta de Terã. E por quê? Porque aqueles extraterrestres que ajudaram no desenvolvimento biológico, na transformação biológica daqueles corpos, se concentravam em grande número numa região daquele planeta Terã. Então, obviamente, pela evolução deles, pelo conhecimento que eles tinham, naquela determinada região havia mais tecnologia, havia mais desenvolvimento, uma civilização mais evoluída e mais conhecimentos. E, consequentemente, maior evolução espiritual, e aqueles extraterrestres que ajudaram a humanidade primitiva a evoluir estavam ali, mais próximos de Deus, tinham contato com o mundo oculto, possuíam uma mediunidade livre, sem melindre, sem regras castradoras, uma mediunidade espontânea, uma mediunidade com Deus. E aí chegou um certo momento que um dos espíritos mais evoluídos que estavam ali encarnados, um grande missionário, um espírito que viria a ser futuramente o espírito mais evoluído que pisou em Terã. O nome dele era, vamos chamar de Joshua. Ele era o espírito Joshua, que estava em Terã, que ajudava aquele outro grupo de espíritos extraterrestres a desenvolver aquela humanidade. Ficaram responsáveis pela evolução do planeta Terã, porque quando você evolui muito, quando a sua evolução chega num patamar muito alto, Deus coloca muitas vidas sob sua responsabilidade, sabe? E tanto Joshua como aqueles extraterrestres muito desenvolvidos, havia sido colocado sobre eles a responsabilidade daquela humanidade, da evolução daquela humanidade científica, espiritual e tudo mais. E aí Joshua, como ele tinha uma ligação muito forte com Jesus, ele disse o seguinte, ele falou, olha meus irmãos, esse planeta aqui, ele vai passar por uma transição, nós vamos sair do mundo primitivo e nós vamos entrar numa outra fase, no mundo de provas e expiações. Porque o próprio planeta Terã, é um espírito, é um ser vivente e ele evolui. Ou seja, ele altera as suas condições vibratórias e frequenciais e vai se sutilizando com o tempo. Porque essa é a lei da evolução, que vale para todos. E Joshua falou para aquele grupo de extraterrestres, olha, nós evoluímos bastante, nós já estamos ajudando eles há dezenas de milhares de anos com as nossas tecnologias, né, trabalhando na genética dos corpos, e nós evoluímos muito e vocês evoluíram muito e essa região já não condiz mais com o padrão vibratório do planeta Terra, porque o planeta Terra vai sair de planeta primitivo para provas e expiações e a nossa região aqui ela já está na regeneração plena. Então, o que acontece? Tem uns outros irmãos, Joshua falando para o grupo de extraterrestres que estavam ali num continente muito evoluído. Aí ele disse assim, meus irmãos, nós estamos fazendo um bom trabalho aqui, desenvolvendo essa humanidade. A nossa evolução já está muito distante da humanidade primitiva ainda dos outros continentes e tem um planeta ligado ao planeta Terra vibratoriamente que está havendo uma transição planetária lá também.
Então, o que que acontece? O planeta Terã vai deixar de ser planeta primitivo para se tornar um planeta de provas e expiações. Enquanto esse outro planeta, que está ligado ao nosso, que fica a alguns anos-luz daqui, ele está deixando de ser provas e expiações para ser regenerado. Só que nem toda a humanidade daquele planeta lá está acompanhando a evolução. E aí, Deus nos encarregou de trazer todo aquele pessoal que não está acompanhando o desenvolvimento do planeta regenerado para esse planeta primitivo aqui, porque o planeta primitivo vai se tornar um planeta de provas e expiações. E o planeta de provas e expiações lá vai se tornar um planeta regenerado. Aqueles que não evoluíram lá vão vir todos para cá, porque a evolução vai ser compatível. Já que eles não têm evolução para evoluir com o planeta, para o planeta se tornar regenerado, eles vêm para cá e continuam em provas e expiações. Olha como Deus é misericordioso e olha como Deus não sacrifica a consciência de ninguém. Então Joshua chegou para os amigos dele, que já viviam em regeneração plena, e disse isso. E disse para eles, olha, se vocês quiserem, vocês já podem ir para o mundo ditoso. Vocês não precisam ficar aqui nesse planeta que vai passar de planeta primitivo para provas e expiações. Vocês não precisam receber aqueles nossos amigos que vão vir e não acompanharam a evolução do outro planeta lá para a regeneração. Vocês já podem ir para um planeta ditoso, porque vocês têm evolução e vocês já vêm fazendo um trabalho com Deus aí há dezenas de milhares de anos. Só que aquele grupo de extraterrestres, eles tinham um carinho especial pela humanidade que está aqui. Eles tinham um carinho especial pela humanidade que está aqui, e eles já tinham muita comunhão com Deus, então eles tinham muito amor no coração, eles tinham amor pelaquela humanidade primitiva que está aqui, e eles já amavam aqueles outros irmãos que estavam vindo de outro orbe, para continuar em provas e expiações, porque, como foi dito, o outro orbe ia virar um planeta regenerado, aquela humanidade não iria acompanhar aquela evolução, então parte dela foi exilada. Então, como eles tinham muita comunhão com Deus e amor no coração, eles já amavam aqueles irmãos, eles amavam a todos. E eles disseram para Joshua, grande espírito, Joshua era conhecido como grande espírito, nós desejamos ficar aqui nesse planeta e ajudar esses irmãos, porque nós já estamos ajudando os irmãos que estão saindo da fase primitiva para a fase de provas e expiações. Agora nós iremos ajudar os outros irmãos que vão vir. E aí eles houve um conselho e aí essa turma decidiu ficar. Então Joshua disse a eles, bem, já que vocês decidiram ajudar esses irmãos que estão vindo exilados e os que já estão aqui, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar no primeiro século, a partir de agora, os espíritos exilados no nosso continente, para que eles tenham acesso diretamente às nossas tecnologias, à nossa cultura, à nossa civilização e principalmente aos nossos conhecimentos. Então nós iremos instruí-los para que eles possam evoluir e assim que eles evoluírem bastante, eles retornam para a casa que eles estão saindo, porque a gente vai buscar fazer com que eles evoluam aqui, se tornem regenerados e voltem para o seu planeta de origem. Todos ficaram animados, todos ficaram felizes, esperançosos e contentes. No entanto, os irmãos começaram a chegar. Os anos foram se passando, aquele grupo tentava de tudo instruir eles, mostrar um pouco da cultura, falar de Deus, explicar as leis de Deus, tentar passar para aquela humanidade a ideia do abstrato, a ideia do infinito, a ideia do eterno, explicar para eles o que era verdadeiramente o amor universal. Só que tanto a humanidade do planeta que tinha ficado, planeta primitivo, quanto a que estava vindo, eram muito, muito atrasados. Eles não queriam saber de Deus, eles não queriam saber de evolução espiritual. A única coisa que eles queriam saber era
domínio, guerras, brigas, desentendimentos. Eles brigavam por porções de terra. Ao invés deles dividirem a terra para todos, porque todo o sistema já era automatizado naquele continente, cada um queria pegar para si a tecnologia, e eles eram muito apegados assim à sua tribo, sabe? Só existia os deles, muito apegados a laços sanguíneos. Então os filhos dele, a prole deles era mais importante do que a prole do vizinho. Eles não conseguiam entender essa coisa de família universal, de amor universal, de que é tudo um empréstimo de Deus, é que Deus que concede tudo aquilo. Eles se achavam donos daquilo lá. E eles diziam, eu não entendo vocês, nós não entendemos vocês, vocês falam de algo que a gente não consegue ver, vocês falam de algo que a gente não consegue tocar, vocês falam de algo que a gente não consegue conceber. O nosso Deus não é o Deus de vocês. O nosso Deus é um Deus que a gente consegue tocar, que nós conseguimos ver, é um Deus que nos ajuda a dominar, é um Deus que nos favorece na guerra, é um Deus que ajuda nós usufruirmos de todos os prazeres do sexo, da comida, da volúpia, da promiscuidade, da gula. E o nosso Deus, ele é cobrador, impenitente, igual a nós. O nosso Deus é a nossa imagem e semelhança. É este aqui, ó. E eles começaram a construir estátuas de pedra e várias estátuas de pedra. E cada tribo tinha sua estátua de pedra, porque cada tribo acreditava num Deus. Cada tribo achava que o Deus deles iria favorecer a eles e não aos outros. Então eles não conseguiam conceber o que era esse Deus, esse amor universal. E aí, o que aconteceu? Passados quase 100 anos, a criminalidade aumentou, estupro, assassinato, homicídio, guerras. O verdadeiro caos se instalou. Aquele grupo de extraterrestres evoluidíssimo não estava conseguindo se fazer entender. Os espíritos exilados, quando eles chegaram aqui, eles já tinham um certo conhecimento. Eles não tinham evolução espiritual, mas eles tinham conhecimento técnico, científico. Porque Joshua, através de Deus, trouxe aqueles irmãos para cá, porque aqueles irmãos iriam trazer o conhecimento científico para ajudar os irmãos primitivos que haviam ficado. Mas não começou a não dar certo. E aí aquele grupo de espíritos evoluídos que já poderia estar num planeta ditoso ficou sem saber o que fazer. Ficou sem saber o que fazer, e aí a humanidade que estava aqui era muito primitiva e ingênua, estavam começando a adquirir a luz da razão agora, então eles seguiam os ensinamentos dos exilados, e os que estavam aqui muito evoluídos não eram compreendidos. Sim. E tinha um outro detalhe, um detalhe muito importante, que é que no planeta Terã, numa dimensão bem inferior, perto do núcleo da subcrosta planetária, haviam espíritos lá que estavam, entre aspas, aprisionados por Deus. Sim, muito antes de se pensar numa civilização num planeta Terã, numa civilização física, na dimensão extrafísica já havia alguns espíritos lá. Uns espíritos bem, digamos assim, bem rebeldes frente às leis de Deus. Eles se diziam os anticristos, eles se diziam os anti-Joshuas. Eles conheciam Joshua de muitas outras vidas, de outros planetas, de outros desentendimentos. Eles falavam que eles eram os anti-Joshuas. Só que eles estavam lá no núcleo inferior da Terra e eles não conseguiam influenciar a população da crosta, porque até então, quem que estava na crosta? Uma humanidade primitiva, ingênua, que não se ligava às intuições e inspirações deles. Mas quando chegou a humanidade exilada,
que já traziam conhecimento racional, embora não aplicasse o amor nas suas atitudes, eles começaram a encontrar sintonia vibratória. Então vocês imaginam a situação. Um projeto diretamente de Deus, cujo objetivo era um grupo de extraterrestres que já vinham ajudando a humanidade primitiva de Terã a evoluir, acabou não dando certo, porque os exilados, intuídos por aqueles que estavam na subcrosta, influenciavam os espíritos primitivos. E o grupo de extraterrestres ali, totalmente evoluídos, que poderiam estar no planeta ditoso, se viu, como que eu posso dizer, acuado, impotente diante daquela situação. Como consequência das arbitrariedades daqueles espíritos que não queriam evoluir, aquele continente muito evoluído, já em regeneração plena, que destoava, né, onde havia o maior número de extraterrestres evoluídos, submergiu. Sim, Deus decidiu submergi-lo para que toda a tecnologia que estava lá não fosse colocada nas mãos dos espíritos que só queriam dominar e só queriam guerras, porque é uma tecnologia muito avançada que não pode ser colocada na mão de espíritos imaturos, porque eles se autodestroem, eles se automutilam, sabe? E Deus não quer que os seus filhos se destruam um ao outro, porque Deus só cria vida, Deus não cria a morte. Então ele não deseja que os seus filhos, suas criaturas, a quem ele dá muito amor e dá a luz da razão e a vida, se destruam. Então ele achou por bem submergir o continente. Mas e aí? O planeta Terã ficou na total escuridão? Ele foi deixado por Deus? Os extraterrestres desistiram e foram embora? Não, de modo algum. Eles não desistiriam até ver toda aquela humanidade regenerada. Eles não desistiriam até que os exilados voltassem para os planetas de origem e a população primitiva que estava indo para provas e expiações também fosse se tornar regenerada. Os anos foram passando. Os anos foram passando. A humanidade exilada já se contava aos milhares. As estátuas de gesso predominavam. Aquela humanidade era politeísta, eles acreditavam em vários deuses, eram deuses vingativos, eram deuses guerreiros, eram deuses que exigiam sacrifícios, que exigiam morte, que exigiam sangue, sangue de crianças, sangue de animais. E aquele grupinho de extraterrestres evoluidíssimo encarnava de quando em quando nas principais civilizações do planeta Terã para ir trazendo aos poucos o conhecimento de Deus, do Deus único, do amor universal, da mediunidade espontânea e livre de melindres. Mas já existia mediunidade naquela época? Já existia mediunidade naquela época. Porque a mediunidade sempre existiu. Porque a comunicação interdimensional sempre existiu. Porque não existem limites para as comunicações interdimensionais, não existem limites para as canalizações. Todos os seres que têm centelha divina, seja do reino que for, conseguem se comunicar. Todos. Só os que têm centelha divina conseguem se comunicar, seja do reino que for? Não. Não. Objetos também. Objetos também? Pois é. Mas aqui a gente já está se desviando do propósito do vídeo. Fica para depois. Deixa essa informação para depois. Mais para frente. Agora não dá. E aí o planeta Terra estava passando por essa dificuldade. E havia uma região daquele planeta, Terã, que era muito evoluída, havia um rio gigantesco, a agricultura era muito assim, a agricultura ela era muito desenvolvida,
Aquela civilização era promissora, embora eles fossem em grande número, na sua esmagadora maioria, muito evoluídos. Deus considerava aquela região do planeta Terã muito promissora, porque eles já tinham conhecimento de arquitetura, eles já tinham um certo conhecimento cultural, eles tinham uma vegetação que ajudava, um clima ameno. Alguns até já dedicavam seu tempo aos estudos do abstrato, do eterno, do imutável, sim. Então Deus chegou para aquele grupo de extraterrestres e disse assim: meus filhos, tem uma civilização ali promissora. Eu vou pegar um de vocês e eu vou colocar bem no cerne daquela civilização para que um de vocês se torne um imperador daquele local. Sim, Deus falou isso para eles, porque aquela civilização promissora lá, eles tinham os governantes, sabe, que eram conhecidos como faraós. Sim, os faraós para aquela população lá, eles eram considerados semideuses. É verdade. As pessoas, inclusive, eram impedidas de olhar nos olhos dos faraós. Então Deus olhou aquela situação e pensou: bom, os meus filhos estão dando um grande valor à figura de um ser humano que se diz faraó. Eles acreditam que o que o faraó diz vem diretamente da fonte, vem diretamente de Deus. E como eu preciso que aquela humanidade receba as revelações do mundo oculto, do amor universal, eu vou colocar um de vocês, falando para o grupo extraterrestre, eu vou colocar um de vocês lá no meio daquele pessoal lá, e um de vocês vai ser faraó. E aí você traz o que precisa ser trazido. A gente vai se aproveitar da cultura primitiva daquele povo para trazer o meu amor, a minha verdade, a minha luz, a minha paz, a minha serenidade. Vocês topam, meus filhos, fazer isso comigo? Claro que nós topamos. Então tudo bem, um será faraó, mas eu não posso mandar um sozinho, porque a humanidade, em grande maioria, é muito atrasada. Então o grupo todo sempre vai junto. Só que eles são colocados em lugares estratégicos, a depender do momento histórico que a humanidade de Terã vai passando, dependendo das circunstâncias territoriais, geográficas, sociopolíticas. Às vezes vem no mesmo local, às vezes vem cada um num canto, às vezes vem na mesma cidade, no mesmo estado, no mesmo país, no mesmo país, no mesmo país, em lugares estratégicos, porque cada um deles terá uma responsabilidade. Um será o que a gente poderia chamar de alma mestre dos outros, o que tem uma evolução maior, é o que vai puxar, digamos assim, a boiada. E os outros, que também têm uma evolução boa, mas é uma evolução menor, vão ajudar ao plano de Deus ser estabelecido naquele momento. Então, um dos filhos foi enviado para ser faraó. Esse filho que foi enviado para ser faraó, no planeta Terã, ele tinha muita comunhão com Deus. Ele tinha uma evolução espiritual muito grande. E, assim que ele se tornou faraó, ele começou a falar das coisas de Deus, do amor, da fraternidade, do espírito de pesquisa, que aquela humanidade precisava ter, porque aquela humanidade ainda estava muito religiosa, eles estavam adorando Deus de estátua, eles tinham verdades incontestáveis, e isso ia contra o espírito de pesquisa, porque a evolução espiritual se faz com amor universal e espírito de pesquisa. Mas aquela humanidade tinha muitos dogmas, regras que não poderiam ser contestadas, tudo para que uma pequena casta se mantivesse ao poder. Mas o faraó era uma figura considerada um semideus.
Então o planejamento de Deus era bom. O planejamento de Deus tinha tudo para dar certo. Porque um dos filhos de Deus daquela comunidade que já vinha há dezenas de milhares de anos ajudando o planeta Terã tinha muita comunhão com Deus e estava na posição de maior poder daquela humanidade. Mas, quando a luz é muito forte, ela ofusca. Quando a luz é muito forte, ela distorce os sentidos e aquela humanidade não estava entendendo o que estava acontecendo. Aquela nação com agricultura promissora, os deuses de pedra, estava vencendo muitas guerras, estava conseguindo ampliar os seus territórios, era o maior império daquele momento. E de repente vem um faraó que diz não à guerra, que nós não devemos guerrear, que nós não devemos cultuar vários deuses, que existe só um Deus e que ele não quer sacrifícios e que ele não quer regras castradoras e que ele deseja uma mediunidade livre de dogmas, um contato consciente com a espiritualidade e o mundo espiritual, espontâneo, né? Que Deus deseja que adquiramos a pureza de coração. Então as pessoas olhavam e falavam: meu Deus, o que é que está acontecendo? Quem é esse faraó? Ele deve estar louco, ele deve estar doente. Como assim? A nossa maior divindade viva quer que nós acabemos com os outros deuses? Não é possível. Um Deus que não quer guerrear, ele é fraco. Esse faraó é fraco, esse faraó tem ideias loucas de fraternidade, amor, justiça e paz. O que ele está pensando? Ele não deve ser um semideus, ele deve ser um impostor, ele deve ser um falso Messias. Ele deve ser um falso Messias. E é claro que havia uma casta religiosa ali que achava que tinha todos os conhecimentos do universo, sabe? Porque eles tinham ali umas escrituras e eles tinham ali umas regras criadas por eles mesmos e eles acreditavam que aquelas escrituras ali que eles tinham, aqueles papiros, aqueles pergaminhos, eram toda a verdade que existia no universo. Então, quando um espírito muito evoluído de Deus começou a trazer coisas novas, que estava além daquele conhecimento, ele só pode estar louco. Aquela casta religiosa era muito arrogante, prepotente, eles achavam que eles tinham todo o conhecimento do mundo e que o Deus deles era o Deus real, que exigia sacrifícios de animais, que exigia sacrifício de crianças, que exigia uma população escravizada para construir grandes templos para esses deuses que a gente pode tocar, beijar, lamber, se saborear com aquelas pedras e aqueles adereços de pedras preciosas. Sim, aquilo é a verdadeira divindade. O que esse faraó está dizendo? Ele é louco, ele é um fraco. A nossa nação irá perecer nas mãos dele. Precisamos fazer algo. Precisamos fazer algo. Porém, a alma mestre nunca vem sozinha, ela vem com um grupo. E esse grupo vai ajudando na missão, e aonde quer que eles encarnem, eles vão trazendo um pouco mais do conhecimento de Deus e de Atum e da história e explicando. Então, nenhuma missão, por mais fracassada que possa parecer, será de fato fracassada. Sempre uma semente do bem é colocada. Se lembram da história de Jesus com Caifás no astral inferior? Caifás, há quase 2000 anos, acreditando ainda no poder dos homens, acreditando-se fiscal das escrituras, achando que a sua interpretação das leis de Deus era a correta, não querendo aceitar o novo, não querendo aceitar o diferente, não querendo aceitar a evolução, parada no tempo,
uma pedra para a espiritualidade, com o coração enegrecido de ódio, mágoa, rancor e inveja. E assim eram os sacerdotes daquela época, num planeta bem distante, antes que eu me esqueça e antes que vocês se esqueçam. Essa é uma história fictícia, lá do planeta Terã. E aí, a humanidade e os sacerdotes disseram: vamos acabar com esse faraó. E eles conseguiram. O faraó e os outros extraterrestres muito evoluídos que haviam já reencarnando há algum tempo foram todos assassinados e os seus registros históricos apagados dos anais da história de Terã, os seus pergaminhos, as suas escrituras, tudo que ele procurou fazer, tudo que aquele grupo procurou fazer, aquele grupo, sabe, eles se reuniam, eles procuravam trazer o espírito científico para as coisas de Deus, da religião. Eles procuravam ir além do que estava escrito, além das palavras mortas, dos pergaminhos, eles buscavam expandir, eles buscavam se sintonizar de um modo consciente com o mundo extrafísico, de uma maneira simples, espontânea, suave. Espiritualidade é suave, Deus é tranquilidade. E aí, aquele grupo voltou para o plano espiritual, a grande maioria assassinado, e falaram para Joshua: Joshua, grande espírito, o planejamento não deu certo. E Joshua comunicou a eles. Joshua disse o seguinte: meus irmãos, isso infelizmente aconteceu. O planejamento era para que desse certo, era para que as pessoas pudessem beber das coisas que vocês iriam trazer, beber do amor que vocês iriam canalizar, beber dos conhecimentos que vocês iriam trazer, para que depois eu, Joshua, reencarnasse lá, naquele mesmo local, naquela mesma região, para trazer um código que faria definitivamente aquele planeta mudar o seu padrão vibratório. Porque Joshua, como eu falei para vocês, foi e é o espírito mais evoluído que pisou fisicamente no chão de Terã. E aí Deus deu um outro direcionamento. Deus deu um outro direcionamento. Já que falar através do amor, da tranquilidade, da paz e da serenidade não deu certo, vamos chamar um outro amigo nosso, muito evoluído também, para que ele desça lá e fale das coisas de Deus, mas de um jeitinho um pouquinho diferente. Visto que aquela humanidade já está há muitos milênios naquela situação, porque muitos já foram até exilados e continuam igual, nós iremos mandar um espírito forte, um espírito guerreiro, um espírito que tem muito amor no coração, mas sabe falar duro quando precisa. E aí, no conselho, aqueles extraterrestres muito evoluídos, que já poderiam estar no planeta ditoso, hein? E não estavam. Estavam ajudando aquela humanidade primitiva. Reencarnando e desencarnando, trazendo o conhecimento espiritual e sendo assassinado, sendo difamado, sendo caluniado, sendo chamados de falsos profetas. Eles eram conhecidos como os falsos profetas, porque o que eles traziam sempre estava muito além daquela humanidade. Pois é. E aí, Joshua falou: vamos enviar um outro. Vamos enviar um outro que vai falar grosso. E aí um deles perguntou para Joshua: mas Joshua, como é que nós iremos fazer? Porque aquela humanidade daquela região, muito desenvolvida,
em um aspecto, mas muito evoluída no outro, não quis aceitar. Assassinaram o espírito que nós mandamos para ser um faraó. E agora? Bom, a gente vai fazer o seguinte. Quando aquela humanidade que está vivendo na opulência, na riqueza, escravizando os seus irmãos, bebendo da fonte que o Pai lhes deu, que o nosso Pai lhes deu, que o nosso Pai lhes emprestou, e eles estão abusando, quando aquela humanidade lá desencarnar, a lei de ação e reação irá ser aplicada a elas. E elas irão reencarnar na posição de escravos para compensar o débito que estão causando pela sua involução, pela sua rebeldia, por fazer mal a outros, por escravizar a outros, por ser arrogante, prepotente, vaidoso, achar que tem todo o conhecimento do mundo. A lei de ação e reação será implacável. E quando eles reencarnarem, eles reencarnarão como escravos justamente de quem? Daquela própria população que um dia eles fizeram parte da nobreza. Uma tribo. Eles serão divididos em várias tribos. E eles terão um ancestral em comum que tem conexão com Deus. Um tal de Abraão. E aí, pela sua vida miserável, difícil, dolorida, já que eles não querem aprender no amor, nós iremos mandar este nosso aqui, com muita força, para falar para eles das coisas espirituais de uma maneira forte, para que adentre a informação no corpo mental daqueles seres humanos e não saia mais. Então Joshua disse a eles: meus filhos, não se preocupem, porque uma vez que a informação é passada, por mais que eles não aceitem, por mais que eles falam que é loucura, isso não pode, isso não deve, isso não é assim, isso é assado, uma vez que a informação chegou até eles, ela fica gravada no corpo mental superior deles e não sai nunca mais. Então, nós estamos plantando uma semente. Então, não vamos desistir. E aí, aquele espírito desceu. Ele desceu e ele tinha uma energia yang muito forte, masculino dele, a energia do masculino dele era muito forte, uma polaridade estrondosa, uma força mental, uma capacidade de hipnose absurda. E ele foi o responsável por trazer a ideia do Deus único para aquela população de escravos divididas em tribos, mas que tinham um ancestral em comum, Abraão. E ele foi responsável por retirar aquela população do jugo imperialista dos faraós, atravessar o deserto por longas décadas, a fim de chegar à Terra Prometida. E como foi trabalhoso! Por mais que aquela humanidade visse os prodígios, a força mental, a capacidade de hipnose que aquele homem tinha, ainda continuava rebelde, ainda continuava com uma visão totalmente estreita da espiritualidade. Mas o trabalho não deixou de ser feito. E durante aquele período, durante o período em que ele estava encarnado, vários livros, vários pergaminhos, papiros foram sendo juntados, escritos com os ensinamentos que aquele espírito trazia. Vamos chamar esse espírito de Masek. Era Masek que estava lá. Masek, enviado por Joshua no planeta Terã. Fictício. Personagens fictícios. Masek, enviado por Joshua no planeta Terã. E Masek, ele recebia as intuições e as inspirações diretamente de Deus e diretamente de uma entidade arcangélica
que era responsável pela evolução espiritual daquele planeta, sabe? Sim, todos os planetas têm uma entidade arcangélica responsável pela evolução daquele planeta. Uma entidade ainda num modo de vida ainda incompreensível. E Masek começou a trouxe 10 mandamentos de Deus. Dizia que Deus era implacável, porque era o único jeito que a espiritualidade encontrou de educar aquelas pessoas, porque elas só entendiam quando falava na força. Por mais que Masek tivesse amor no coração, por mais que Masek, quando estava sozinho na sua tenda em meio ao deserto, chorasse muito pela dificuldade que ele tinha de ter que falar daquele jeito, porque ele tinha amor no coração, porque ele tinha já conexão com o amor universal, com Deus, ele sabia como que as coisas funcionavam. Ele era daquela turma de extraterrestres muito evoluídos. Ele sabia, mas ele não podia falar igual o último que foi enviado para ser faraó. Ele tinha que ser, e nós víamos, né? Joshua via, era muito triste. Na sua tenda ele chorava, ele ficava muito mal por ter que falar aquela coisa, mas ele sabia que era o único jeito. Ele sabia que daquela forma pessoas iriam ouvir. E durante a estada de Masek, muito conhecimento foi escrito, muitas leis de Deus foram escritas, diversos tratados foram escritos, que no final das contas ficou compilados em 5 grandes obras, um Pentateuco, Pentateuco de Masek. Pentateuco de Masek foi a custo de muito sangue, custo árduo, trazido e mostrado para aquela população. Pentateuco de Masek. E a ideia do Deus único, alguma coisa do mundo espiritual já começava a eclodir ali naqueles corações. Alguma luz do mundo oculto já era trazido. Porque além de Masek, como vocês sabem, o mestre nunca vai sozinho, vai com outros, conhecidos como naquela época profetas. E o que são profetas? Profetas são aqueles responsáveis por falar e instruir as pessoas sobre as coisas do mundo oculto, podendo ou não realizar prodígios e prever o futuro. Sim, não é uma característica imprescindível de um profeta ele prever o futuro. Isso pode ou não acontecer. Então, no século XXI, nos dias de hoje, um médium pode ser considerado um profeta? Resposta: sim, porque ele traz as informações do mundo oculto. Agora, é um profeta de Deus ou é um falso profeta? Isso vai depender das suas intenções. Isso vai depender se ele está verdadeiramente na posição com Deus. Isso vai depender verdadeiramente se ele tem coragem de olhar as suas sombras para remover os seus defeitos ou se ele quer ser aplaudido, ter seguidores, estar certo em tudo, estar certo em tudo, estar certo em tudo, ou não. Ou se ele vai e pode ou não trazer coisas sobre o futuro, profecias. Isso não é uma característica imprescindível. Então, sim, eu já digo para vocês. Lá no planeta Terã, estamos falando do planeta Terã. Eu vou chegar até os dias de hoje, tá? Eu estou falando do planeta Terã há 3.200 anos. O planeta Terã, 3.200 anos, tinham profetas. E hoje, tem profetas no planeta Terã? Tem profetas no planeta Terã encarnados hoje? Eu respondo essa pergunta com outra pergunta. Por que não teria profetas encarnados no planeta Terã hoje? Será que Deus. Será que o planejamento de Deus parou por um tempo? Assim, não, vamos cessar, vamos parar de mandar profeta, vamos parar de mandar espírito evoluído, vamos parar de mandar pessoas que vão trazer a realidade do mundo oculto como ela é, sem melindre, sem dogma, sem dogmatismo, sem fanatismo religioso. Vamos parar? Vamos parar por um tempo. Eu acho que os médiuns do planeta Terra do século XXI já estão sabendo demais. Vamos parar. Não vamos mandar mais ninguém, não. É. Cheguei, tô chegando, hein? Tô chegando, era outro que tava aqui. Será? Fica a dica. Será que os médiums do planeta Terra do século XXI já estão sabendo bastante? Tem todo o conhecimento do universo? Os profetas param de chegar?
Vamos continuar com a nossa historinha lá do planeta Terra, longe, longe, longe. Planeta fictício não existe. Não existe planeta Terra. Masek compilou lá 5 obras, um Pentateuco. E aí, desencarnou. E Joshua, junto com aquele grupo de extraterrestres evoluidíssimos que já poderiam estar no planeta ditoso há muitos anos, há 3.300 anos atrás, eles já poderiam estar no planeta ditoso há 12 mil anos antes. 12 mil anos antes de 3.300 anos atrás, no planeta Terã, eles poderiam estar no mundo ditoso, mas eles não foram para continuar aqui, para ajudar a população. E aí Masek trouxe aquele Pentateuco e Joshua, no plano espiritual, falou: meus irmãos, agora chegou o momento. Chegou o momento em que eu descerei e eu falarei e trarei a política do universo. Política do universo, Joshua? Política do universo. E nós começaremos a trazer como funciona a política, as relações sociais dos nossos irmãos extraterrestres. Mas Joshua, você não pode chegar lá e falar desse jeito. Olha o que aconteceu com Masek. Olha o que aconteceu com o antigo faraó. Não, mas fiquem tranquilos, nós iremos falar em parábolas. Nós iremos contar histórias de modo que eles entendam. Como hoje. Como hoje. Como agora. Como agora. Iremos contar histórias. As pessoas adoram uma história. E a humanidade inteira adorava uma história. E Masek desencarnou, o Pentateuco dele ficou lá, e Joshua falou, agora vamos trazer mais coisas, não podemos parar. Não podemos parar. E alguns séculos depois, Joshua chegou lá. Não foi no lugar que era combinado por primeiro, porque o faraó não conseguiu, de certo modo, ter êxito na sua missão por causa da população que estava lá, então ele foi num outro lugar, um lugar bem pobre, sabe? Uma vila, assim, que ninguém dava nada. Ninguém dava nada, né? Que diziam assim, como que alguém pode sair daquele lugar e trazer algum conhecimento? Não, lá é ralé, ralé. E aí Joshua chegou lá, e a missão de Joshua era falar sobre a política universal cósmica para aquela população que estava lá. Totalmente animalizada, primitiva, alérgica a tudo que é novo, alérgica a tudo que é da luz, alérgica a tudo que é evolução. Tem que é uma... vou falar para vocês, é difícil, hein? Nossa, tem que encarnar, desencarnar, desce, mata, desce, aí corta o pescoço, morre, desce, enforca, morre, desce, queima, morre, queima os livros, queima tudo. É assim. Aí volta pro plano espiritual, meu Deus, e agora? O que a gente vai fazer? Bom, vamos se reunir, não, vamos fazer isso, 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 aí volta, aí morre, aí vai, aí se reúne, e assim, ad infinitum. Que situação, hein? É. Mas, Joshua, o espírito mais evoluído que pisou em Terã, foi, desceu, e a missão dele era trazer a política cósmica universal. Como eram feitas as relações sociais? Como que um espírito saudável se comporta? Quais são as virtudes que o espírito deve ter? Como que ele adquire? Qual é o caminho a ser percorrido para ser feliz, para estar com Deus, para amar, para ser livre no universo? Só coisa boa. Só luz. Acham que a população do planeta Terra aceitou? Não. Eles gostam de treva. Eles gostam de treva. Não gostam de luz. Não gostam de luz. Já tinha matado uns 30. Aí desceu o mais evoluído, com aquela luz que incomodava, hein? Incomodava. E a turma foi junto. Né? Uns foram como discípulos dele, outros como apóstolos dele, outros em outras regiões também, mas canalizando o Cristo planetário para trazer as informações, cada um no seu nível evolutivo. E aí o que aconteceu, hein? Joshua enfrentou um grande problema quando ele estava encarnado em Terã. Que problema foi esse? Joshua queria falar da política cósmica, só que tinha uma casta religiosa lá que achava que aquele Pentateuco de Masek
Era todo o conhecimento que havia no universo inteiro. Então Joshua encontrou muito problema, porque ele queria falar das coisas que Masek trouxe, mas ele queria dar complemento, porque a evolução não para, a lei do progresso é uma lei divina. A gente tem que evoluir, não tem como. O conhecimento tem que vir, o novo tem que vir. Doa quem doer. O conhecimento tem que chegar, ele vai entrar no seu corpo mental e ele vai ficar lá. Quando for o momento, ele vai eclodir. Quando você entender que aquele conhecimento é para sua felicidade, ele vai eclodir. Mesmo que você receba com fúria, com raiva, com ódio, com despeito, com deboche, com ironia, dando risada, maltratando, queimando, crucificando, enforcando e o diabo a quatro. E aí, eles diziam para Joshua: quem é você? Você veio de um lugar desconhecido, onde não cresce nada. Você conhece as escrituras de Masek? Não só conhece, como ele foi um dos principais arquitetos do planejamento que trouxe Masek para aquelas pessoas. Que situação, hein? O cara foi literalmente o responsável por organizar o projeto que trouxe Masek. E aí, quando ele mesmo vem, as pessoas falam: você sabe alguma coisa do que está em Masek? Que situação, hein? Tem que ter paciência e uma tolerância que eu vou falar para vocês. É muito amor no coração. É muito amor no coração. Mas continuando. Aquela população ali, lembrando que muitos deles ainda eram exilados. Que eu falei no começo do vídeo. Lembram-se? Exilados. Tava ali até, nossa, mas já foram profeta, já foi um que foi faraó, aí Masek, e não muda. Difícil, hein? Muita rebeldia. Terã é assim, planeta fictício, longe da Terra, porque planeta Terra aqui só tem anjo. Na verdade, eu tô falando de Terã. Não tem nada a ver. Planeta Terra, aqui só arcanjo, anjo, querubim, serafim, mestres ascensionados, extraterrestres de 30ª grandeza, planeta Terra, é só isso. Eu tô falando de planeta Terã. Planeta Terã. Joshua, planeta Terã. E eles falavam para Joshua: mas isso que você disse não está nas escrituras de Masek, isso que você disse não está no Pentateuco de Masek, isso não pode, aquilo não pode. Queriam falar como que Deus deveria agir ou não agir. Joshua era Deus? Não. Mas por que eu falei isso? Porque Joshua tinha uma comunhão estrondosa com Deus. Joshua era um com Deus. Então, quando Joshua falava, era Deus quem falava. Quando Joshua trazia o ensinamento, era Deus que trazia o ensinamento. Então, como é que os sacerdotes da época diziam que Joshua estava errado porque aquilo não era de Deus? Se Joshua era a voz de Deus. Mais uma vez, o planejamento durou pouco tempo, por inúmeras razões, mas principalmente, mais uma vez, pela involução espiritual e incapacidade de compreender o divino, de aceitar o novo. É uma humanidade que gosta de se prender a regras excessivas do que pode, do que não pode, de como tem que ser feito, como eles gostam de dizer o que Deus deve e não fazer, mesmo sem compreender Deus. E Joshua não falava diretamente o quanto aquela humanidade estava distante de Deus, porque ia trazer uma depressão ferrada, hein? Ia trazer uma depressão grande. E aí, mais uma vez, Joshua foi crucificado, e muito porque as pessoas da época acreditavam que o que tinha em Masek, o Pentateuco de Masek, era toda a verdade do mundo. Mais uma vez eles se reuniam no plano espiritual, falando: e agora, mestre, e agora, Deus, santo Deus, como está difícil o despertar destas consciências. Mas, espíritos amorosos do jeito que eles são, que já poderiam estar no planeta ditoso, eles não desistiram e as coisas têm que continuar. E aí eles começaram a observar que, com o tempo, os ensinamentos de Joshua começaram a ser aceitos. Eles começaram a trazer e a juntar o conhecimento de Masek com o conhecimento de Joshua. Mas começou a acontecer uma coisa.
eles transformaram o que Joshua disse em religião. Transformaram o que Joshua disse em religião. Aí começou o problema, hein? Começaram a inventar regras, mais uma vez. Isso pode, isso não pode. E aí começou o fanatismo. Todo mundo tem que aceitar Joshua. Se não aceitar, a gente vai guerrear. Vamos fazer uma guerra em nome de Joshua. Mas quando Joshua estava lá, eu não aceito Joshua, eu aceito Masek. Porque Masek tem o Pentateuco e toda a verdade do universo. Agora Joshua é crucificado, passa 50, 100 anos. Muitos dos seus seguidores são queimados vivos, colocados na fogueira, os imperadores destroem tudo de novo. Aí quando começa a ser aceito, é aceito tudo de uma forma distorcida. E aí uma grande instituição se apropria dos conhecimentos de Joshua, uma instituição muito ortodoxa, uma instituição que só quer poder, dinheiro, prestígio, que serve a Mamon, não serve Deus, mas fala que serve Deus. Se apropria de tudo de Joshua, distorce tudo que ele falou e dá uma interpretação totalmente preconceituosa, fanática, totalmente distorcida da realidade, e as pessoas começam a acreditar porque não buscam conhecimento por si só, são preguiçosas, não gostam de estudar, não gostam da luz. E começa a guerrear, começa a guerrear, começa a guerrear. Tá legal. Bom, quando Joshua estava encarnado, havia muitas coisas das quais ele não podia falar sobre, porque as pessoas não iriam entender. As pessoas já nem entenderam o pouco que ele trouxe, falando em parábolas sobre pescador, sobre festas, trazendo a realidade comum ali das coisas. Como ele iria falar das coisas do céu se as pessoas não conseguiam entender as coisas da terra? Terra não, das coisas de Terã. Então Joshua disse, olha, aguardem que nós iremos trazer o Espírito Verdade e ele irá revelar mais coisas para vocês. Porque Joshua não poderia falar abertamente sobre reencarnação, teve que ficar escondido ali, uma coisinha ou outra com um sacerdote ou outro. Não, veja bem, você tem que nascer da água e do Espírito. Aí não entenderam, aí acham que... Aí aquela humanidade começou a achar que nascer da água e do Espírito era colocar alguém embaixo da água e trazer para cima. É afogar a pessoa, enfiar água no nariz dela. Ai, que beleza, aceitou Jesus. Ah, é isso. Agora ela renasceu da água e do Espírito. Olha o nível evolutivo do pessoal de Terã. O cara tentando falar de reencarnação. Tinha que falar desse jeito. Não, você tem que renascer da água e do Espírito. Olha o que fizeram. Imagina se ele tivesse falado alguma outra coisa, hein, Orma? Vamos nem pensar nisso. Eu fico pensando, sabe? Imagina se Joshua escreve alguma coisa. Se Joshua deixa um livro escrito, acabou a evolução do planeta de Terã. As pessoas não vão evoluir mais. Elas vão ficar ali com binóculos assim. Não, mas está escrito isso. Não, mas é isso que está escrito. Não, é isso que está. Mas ele usou vírgula aqui, mas aqui ele colocou um ponto, mas aqui tem um ponto e vírgula. Ah, não, mas aqui são dois pontos. Não, mas aqui é o que é? Ah, não, é aspas. Não, mas o que é? Acabou a evolução do planeta Terã. Acabou a evolução do planeta Terã. Inclusive, houve programações encarnatórias muito antes de Joshua no planeta Terã, de alguns filósofos, sabe? Alguns filósofos, algumas programações encarnatórias de alguns filósofos, que foi falado para eles, não escreva nada. Não escreva nada. Fale. Emane. Mostre nas suas atitudes. Não escreva nada. Se escrever, vai dar problema. A terceira revelação veio, depois escreveram tudo e olha o problema que deu. Olha o problema que está dando hoje. Porque foi tudo escrito, codificado. Mas teve que ser. Mas vamos chegar lá.
E aí, então tem até essas programações reencarnatórias de filósofos, né? Então você vai lá, não escreve nada, demonstra. Imaginem se Joshua deixa um livro escrito. Acabou a evolução do planeta Terra. Acabou. Acabou. Não evolui mais. Não evolui mais. Aí, o próprio Joshua tem que voltar e falar: eu estou aqui de novo, gente. Sou eu, Joshua, no mesmo corpo. Né? Falar: vou destruir esse livro. Vou destruir esse livro. Agora eu só vou falar. Tem que fazer de novo. Porque não dá. Então Joshua disse, né? Olha, a terceira revelação virá. O Espírito Verdade virá para trazer a revelação para vocês. E aí, lá no plano espiritual, aquele grupo de extraterrestres lá se juntaram e falaram assim: olha, já passaram-se muitos séculos, está na hora da gente levar um pouco mais. Levar o quê? Vamos levar o abecedário da espiritualidade. Como assim abecedário da espiritualidade? Vamos dar a eles o beabá do intercâmbio interdimensional. As primeiras letras. Vamos ensinar eles a fazer letra de forma, letra cursiva. Vamos trazer pequenas coisas, uma codificação pequena, tá? Explicando para eles alguns princípios básicos da comunicação entre um desencarnado e um encarnado. Apenas isso. Aí, quem que vai? Pô, aí Joshua disse assim a um deles, né? Meu filho, você já evoluiu bastante, você tá aí há dezenas de milhares de anos, você ajudou, inclusive, na constituição biológica dos seres primitivos lá atrás, você já veio como o faraó, você tem uma boa bagagem, você tem uma boa experiência. Você concordaria em descer lá novamente para codificar o intercâmbio interdimensional entre dois seres? Vamos lá. Vamos lá. Só que dessa vez vai ter que ser escrito porque vai ter que ser uma pesquisa. Vamos ver se a gente consegue tirar um pouco esse jeitinho religioso daquele pessoal lá, atuando com pesquisa. Pesquisa. Pesquisa de campo, testes, perguntas e respostas, né, ensaios científicos, artigos, documentações. Acho que aquela população de Terã já está preparada para receber o começo. Vamos levar o começo lá? Então vamos levar o começo lá. E ele reencarnou. O nome dele naquela encarnação era Alex Kardec. Era o nome dele. Ele reencarnou como Alex Kardec. Joshua enviou ele, que já havia sido faraó, e falou: você vai na personalidade de Alex Kardec e você vai codificar obras para trazer o espírito científico para aquelas mentes religiosas. Aí ele foi lá, fez o trabalho, foi debochado, foi ridicularizado. Na época, como ele já era um espírito muito evoluído, ele participava, ele era de um grupo de acadêmicos no planeta Terã quando ele estava encarnado, né? Personalidade forte, impetuoso, tinha ímpeto, iniciativa, porque já estava fazendo isso há muitos anos, já estava trabalhando com isso há muitos anos. E aí, o que aconteceu? O que aconteceu quando ele trouxe? E como que era esse trabalho de codificação? Bom, o trabalho de codificação consistia no seguinte: Joshua pensou assim, a ordem veio de Deus. Vamos falar para eles através do Espírito Verdade, porque eu disse lá atrás que o Espírito Verdade viria. Então, vamos fazer o seguinte: eu e outros, muito evoluídos, alguns mais evoluídos que eu, alguns menos evoluídos que eu, vamos unir as nossas consciências em uma só. Uma forma de vida ainda incompreensível para a humanidade de Terã, que vai ser falado mais para frente. Não é o foco agora. E aí, nós vamos intuir você, Alex encarnado, Alex, nós iremos intuir você a fazer a pergunta que nós iremos responder. Então, a gente intui você a fazer uma pergunta. Aí você faz essa pergunta e a gente responde. Vocês entenderam? Então era o Espírito Verdade, que era um conjunto de consciências, dentre elas Joshua,
intuía Alex, encarnado, a fazer a pergunta A, ou a pergunta B, ou a pergunta C. Por quê? Porque as perguntas deveriam ser simples. As perguntas deveriam ser de acordo com o nível evolutivo daquela humanidade. Deveria ter um número certo, programado, e as perguntas tinham que seguir aquela ordem, daquele jeito, era tudo planejamento de Deus. Por quê, gente? Porque Alex era um espírito extremamente evoluído, que já poderia estar no planeta ditoso. Hã? Alex já poderia estar no planeta ditoso 12 mil anos antes de 3.300 anos atrás. Ah, então as perguntas que Alex iriam fazer iriam estar além do que era para ser trazido. E aí, Joshua sabia disso. Então Joshua falou, eu vou intuir e inspirar você a fazer as perguntas que é para o momento. Para o momento. 1019 perguntas, tá bom? Em um livro a gente vai fazer 1019 perguntas. Né? Vamos falar um pouco da criação. Trazer um pouquinho a mais de Deus. Porque se deixasse Alex fazer as perguntas sozinho, ninguém ia entender nada. Ele já estava muito além. Então não podia ser. Então o planejamento de Deus era outro. Era para trazer o ABC. O começo. É o começo. E aí, o que aconteceu? Vamos lá. Que hoje eu tô, é fogo puro, hein? É labareda de fogo de Deus. É. Aí, o que aconteceu? Lembra daquela galera lá, quando Joshua chegou, que eles falaram, eu não aceito você não, Joshua. Eu aceito Masek. Eu só aceito o Pentateuco de Masek. Lá tá toda a verdade. Vamos matá-lo. Mata o cara. Depois Joshua morre. Passam-se séculos? Não. Espera aí. Agora eu aceito Joshua. Mas eu só aceito Joshua. Ué, mas Joshua não falou que iria vir uma terceira revelação? Que o Espírito de Verdade viria? Não, mas eu não aceito esse aí. Não, eu não aceito. Eu só aceito Joshua. Mas foi Joshua que estava inspirando Alex a trazer as perguntinhas básicas. 1019 perguntinhas, gente. Básico. Não, não aceito. Então o que a gente faz? Eram os mesmos espíritos. O que a gente faz? A gente queima tudo que ele trouxe. Vamos queimar tudo que ele trouxe. Por quê? Porque na época não tinha computador, não tinha internet, não tinha nada. Era um planeta muito primitivo. Se aquela humanidade de Terã tivesse aceitado o faraó lá atrás, quando Joshua chegasse, a energia elétrica já existiria. Quando ele morresse, 300 anos depois já ia ter computador, não precisava nada disso. Mas, como a humanidade não quis, foram milênios de treva, rebelde para tudo que é novo. A hora que Alex chega, ele tem que escrever, porque não tem internet ainda. Então as pessoas pegam, né, aqueles sacerdotes que achavam que tinham todo o conhecimento do mundo, porque agora eles seguiam o que Joshua trouxe. Seguiam nada, porque Joshua, distorceram tudo que Joshua trouxe, adicionaram coisa, tiraram coisa, falaram, esse livro aqui não pode. Não, esse apóstolo aqui a gente não vai considerar. Não, vamos pegar esse e esse só. Daí a gente muda isso aqui, fala pro escriba lá que a gente vai querer assim, paga ele, tá tudo certo. Então já estava distorcido, né? E aí o Alex vem, não entendem nada, mais uma vez, e falam para ele assim, olha, vamos queimar isso aí. Queima todos os livros. Mas a espiritualidade é muito sábia. E aí o que acontece? A espiritualidade é muito sábia. E agora eles vão fazer o quê? Eles vão aproveitar a queima dos livros, para propagar o trabalho. Sim, porque num planeta como Terã, é como Joshua disse, tem que vir um escândalo. Joshua, quando estava encarnado lá em Terã, ele falava assim, o escândalo há de vir, mas ai de quem vier. Porque ele sabia que o conhecimento oculto só é trazido com muito escândalo e dor e circo, algazarra. Tem que ser assim. Eles sabiam isso desde a época de Masek. Lembra Masek? Que tinha que falar daquele jeito, tinha que fazer aquelas coisas para impressionar o povo, para fazer com que o povo temesse a Deus. Mas
Quando ele estava sozinho lá na sua tenda, ele chorava, estava triste. Né? Por quê? Porque é difícil entender que uma humanidade só queira evoluir na dor. Então Joshua já disse, o escândalo há de vir. E qual foi o escândalo na época de Alex? Queima tudo. Queima tudo. Ih, queima tudo. Mais uma vez. É brincadeira? E aí o tempo passou. O tempo passou. E aí aconteceu a mesma coisa que aconteceu quando Joshua se foi. Quando Joshua estava aqui, não aceito Joshua, aceito o Pentateuco de Masek. Agora aceito Joshua, não aceito Alex. Mas aí Alex se foi. Passam-se séculos. Ah, não. Realmente, a gente tem que dar uma olhada aqui no que Alex trouxe, né? Até porque, como já foi dito, eles nunca vêm sozinhos. Sempre vem uma turma junto e vai plantando as sementinhas em vários lugares. E aí várias pessoas... É como se fosse gotinhas mesmo que vão construindo um lago. Aí quando o lago é feito, ah não, agora nós aceitamos. Mas leva, séculos, milênios. Aí desencarna, vai para o astral inferior, volta. Né, a população de Terã, né, desencarna, fica lá naquela região de sofrimento e dor. E, oh, meu Deus. Não, agora você tem que aceitar Deus, cara. Deus é amor, Deus é... então vamos lá, vamos tentar de novo. E fica assim, né? Aí quando vem alguém com luz, não, eu não quero, é bobagem e tudo mais. Bom, só que aí o que aconteceu? O planeta Terã começou a passar por um processo. O planeta Terã era um planeta de provas e expiações nessa época de Alex. Só que ele também iria evoluir. O planeta Terã deixaria de ser um planeta de provas e expiações e passaria a ser um mundo regenerado. Mas o que estava acontecendo lá? A mesma coisa que aconteceu quando Joshua morreu. Começaram a transformar a pesquisa codificada que Alex trouxe em religião de novo. Começaram a distorcer as informações de novo. E dessa vez pior, porque estava tudo escrito. E aí começaram a distorcer várias interpretações totalmente estreitas. Por quê? Porque os espíritos que estavam estudando aquilo lá não tinham evolução espiritual para ver além das palavras. Porque eram os mesmos espíritos que quando Joshua chegou falavam assim, eu não aceito Joshua, eu aceito o Pentateuco de Masek. E aí o que começou a acontecer em Terã? As pessoas começaram a seguir os ensinamentos de Alex, mas tudo o que eles acreditavam estar fora dos ensinamentos de Alex, eles não aceitavam. Eu não aceito isso porque eu só aceito o Pentateuco de Alex. Assim como há 2000 anos atrás eu só aceitava o Pentateuco de Masek. Porque eu sou atrasado, eu sou evoluído, eu não tenho expansão de consciência, eu não desenvolvi o amor no meu coração, porque quando a gente desenvolve amor no coração, a gente recebe informações da fonte. Quando a gente desenvolve amor no coração, a gente está lendo um livro, seja ele qual for, a fonte envia mais informações, mostra pra gente, olha, isso aqui é importante. Olha, tem isso, isso, isso e isso. Porque isso é o intercâmbio interdimensional. Isso é a conexão com Deus. E aí começaram a fazer do intercâmbio interdimensional doutrina e religião. Aí complicou, hein? Aí complicou porque não existem limites para a comunicação interdimensional. Basta ter uma centelha divina para conseguir se comunicar. Em alguns casos, nem centelha divina precisa ter. Mas isso não está no Pentateuco de Alex. Que situação, hein? E agora? E agora, hein? Complicou. Como é que a gente vai fazer para trazer mais coisas do mundo espiritual para aquelas pessoas que só estão ali com conhecimento de Alex, não aceita nada que está além de Alex, hein? Porque a mediunidade não é isso que elas fizeram, não.
Mediunidade não é aquilo lá, não. Mediunidade deve ser algo mais espontâneo, mais livre, sabe? Sem melindres. Sem isso pode, isso não pode. Isso pode, isso não pode. Né? O novo tem que vir. Como é que a gente vai fazer, hein? Vamos voltar lá pro conselho de novo. Não, volta todo mundo lá. Pera aí. Não, vamos de novo. Ei, Alex, vem cá. Vem você. Masek, vem cá. Joshua ali conversando. E agora, hein? Como é que a gente vai trazer o novo, hein? Precisamos de médiums que saibam interpretar as canalizações de um modo mais livre, mais liberto de dogmas. Tá cheio de regra castradora lá. Os jovens não estão nem aguentando mais ficar lá dentro, porque é tanto empecilho, é tanto mimimi. Fora a involução espiritual daqueles que se dizem propagadores da doutrina de Alex, né? Porque eles são vaidosos, eles são totalmente arrogantes, eles têm a soberba do saber, eles acham que todo o conhecimento está na doutrina de Alex. Mas eles já não achavam isso no Pentateuco de Masek? Achavam, mas eles não caiu essa ficha ainda, né? A gente tem que mandar a gente lá para abrir o olho desse pessoal aí. Vamos mandar pessoas que têm conexão, expansão de consciência, já passaram por isso, para explicar essas coisas para eles. Quem que vai, hein? Quem que vai descer? Não, vamos descer todo mundo. Vamos descer todo mundo, mas Joshua não vai agora e Masek não vai agora. Vamos mandar Alex e alguns outros aí. Né? Porque se eles só aceitam Alex, a gente manda Alex de novo. Ah, não, Joshua, mas isso vai dar errado, porque se a gente mandar Alex agora, ele vai encarnar num outro corpo. E as pessoas vão achar que não é ele, porque elas só conseguem ver o corpo, elas não entendem a questão espiritual. Aí Joshua disse, não, mas é justamente isso. Isso é para quebrar um dos dogmas deles, do sistema de crença deles. A gente vai mandar Alex numa encarnação totalmente diferente, um corpo totalmente diferente, um jeito totalmente diferente, lugar totalmente diferente, para confundir os orgulhosos que acham que sabem tudo, porque tem um livrinho ou 5 livrinhos com 1000 perguntinhas totalmente básicas de universo, totalmente básicas, que Alex na época não podia nem falar as perguntas que ele realmente queria fazer, porque era Joshua que falava, epa, pergunta isso agora, sem Alex perceber. Então, Alex estava codificando a doutrina dos espíritos lá de Terã, e ele era intuído e inspirado a fazer pergunta, mas ele não percebia isso, era muito sutil. Mas ele estava seguindo todos os ensinamentos, todas as intuições do Espírito Verdade. Porque não podia ser perguntas que ia além. O além ia vir depois. Tipo agora. Mediunidade livre de melindres. Do jeito que ela é. Espontânea. Para aqueles que são puros de coração. E aí, Joshua falou, não, mas vai ser perfeito. A gente vai mandar vários. Vamos mandar vários. Eu mesmo, Joshua falou assim, eu mesmo vou preparar vários médios, eles vão estudar várias coisas, eu vou preparar eles, e aí eu vou encarnar eles nesse momento, nessa época, e aí o Alex vai se apresentar. Mas é o seguinte, hein, Alex? O planejamento é para você dizer quem você é. Você vai lá e você vai dizer quem você é. Ah, mas aí vai dar um problema, hein? Porque eles estão muito ortodoxos. Eles acham que o que eu trouxe na encarnação como Alex é toda a verdade que tem do universo. Eles nem conseguem ver o espírito. Eles falam de espírito, mas eles não vão ver meu espírito. Eles falam que eles têm vidência e clareaudiência, mas eles ainda escutam muito pouco e veem muito pouco, é quase nada. E Joshua falou, não, vai dar certo, meu filho. Vamos lá. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai colocar você na internet. Porque hoje tem internet, então não vai queimar livro, não vai crucificar, não vai fazer nada. Então vamos fazer isso, Alex. Já que eles só aceitam o que você trouxe, você mesmo vai voltar lá. Olha que legal, hein? E aí eles vão difamar, caluniar e atacar
O próprio espírito que eles falam que trouxe toda a verdade do universo. Que legal! Ó, é de soltar bombinha para comemorar. Assim, espiritualidade em festa. Né? O planejamento é perfeito. O planejamento é perfeito, sabe? O planejamento de Deus, ele não faz curva. A humanidade acha que ele fez uma curva, mas é por causa da involução. O planejamento ele é reto, assim, ele não faz curva. É uma direção, assim. Os técnicos siderais, os espíritos evoluídos de verdade, responsáveis pelos planejamentos encarnatórios, eles conhecem muito bem a humanidade terã, sabe? Conhecem muito bem. A humanidade terã nem imagina que eles existem, na verdade. A humanidade terã acha que Joshua é o espírito mais evoluído de todo o universo. Tem algumas pessoas, não, vou contar um segredinho para vocês, hein? Mas fique entre nós, tá? Tem algumas pessoas em Terã que acham que só existe vida inteligente em Terã. Segredinho nosso. Não dá pra acreditar. Vamos fazer fofoca não, hein? Não pode. Não é de Deus. E aí, o que acontece? Tem uma outra situação também, que é nesse momento que Terã vai passar de planeta de provas e expiações para um planeta regenerado, muitos emissários do Cristo foram enviados lá, sabe? Por quê? Porque é um momento de mudança, é um momento de trazer o novo, é um momento de falar sobre as coisas antigas de um modo um pouco mais diferente para os filhos, mastigar o conhecimento, buscar trazer o conhecimento de maneira profunda. Então, muitos emissários da linhagem do próprio Jesus encarnaram no planeta Terra para falar sobre espiritualidade, mostrar um tipo de mediunidade mais livre, livre de dogma, livre de algumas verdades que se tornaram incontestáveis, canalizando e incorporando espíritos que as pessoas acham que é impossível. Para mostrar o quê? Para mostrar que Deus não se resume à codificação que Alex trouxe alguns séculos atrás, sabe? Porque o que Alex trouxe ainda é muito pouco. E aí Joshua falou o seguinte, não, vamos fazer diferente dessa vez. Nós vamos enviar o Alex, mas nós vamos enviar vários outros também, muitos, serão muitos. E eles irão se apresentar. Eles irão se apresentar porque o planejamento agora é esse. O planejamento agora é dizer quem é. Ah, mas ninguém vai acreditar, vão debochar, vão caluniar, mas é justamente por isso. É para que a humanidade mostre verdadeiramente ao nível evolutivo dela, que não aceita nada acima de si, sabe? Então, quando um espírito evoluído estiver lá, ele vai falar, eu sou tal espírito. E aí as pessoas lá, né, não vão aceitar. Igualzinho na época do faraó, sabe? O faraó falava as coisas de Deus, ninguém entendia nada. Nada, absolutamente nada. E agora acham que entendem porque passaram-se alguns poucos séculos, né? Mas o que são poucos séculos frente ao que é eterno? Será que a humanidade do planeta Terra sabe como é o modo de vida de um espírito que tem 100 trilhões de anos? O que será que um espírito que tem 200 trilhões de anos faz no universo? Quais são os conhecimentos que ele tem? Será que ele segue alguma doutrina? Será que um espírito de 100 trilhões de anos ele tem um conjunto no quartinho dele de 20 livros e ele fica naqueles 20 livros e para ele é tudo que tem no universo? E se alguém chega para ele e fala, olha, tem mais, ele fala, não, eu tô bem aqui com os meus 20. Será que um espírito de 100 trilhões de anos faz isso? Não sei. Joshua tem 14 bilhões de anos e já é o espírito mais evoluído que pisou em Teherã. Será que Joshua tem uma cômoda no quartinho dele? Eu acho que Joshua deve ter uma cômoda no quartinho dele, assim, com 5, 6 livros, assim, com umas perguntinhas, sabe? Né? O que é Deus?
Ah, Deus é a inteligência suprema, é a causa primária de todas as coisas. Ah, que legal. Então é isso. É isso. Aí Joshua, eu acho que ele vai para os planetas como Terã falar assim: olha, gente, eu vou falar para vocês o que é Deus. Deus é a causa primária de todas as coisas, inteligência suprema, hein? Valeu. Até mais, hein? Obrigado. É isso, tá? É isso. Não, mas você não veio trazer mais coisa? Não, é só isso mesmo. Eu só vim falar disso mesmo, tá? Não, mas não tem mais nada? Não, tem não. Agora deixa eu voltar lá pro meu quarto, porque eu tenho que reler aqueles 20 livros que eu tô lendo já há 100 milhões de anos. Mas você tá lendo os mesmos 20 livros há 100 milhões de anos? Eu tô, porque é tudo que tem no universo. Porque eu sou assim, uma pedra para a espiritualidade. Que situação, hein? Bom, e aí, num dos planejamentos de Cristo, de Joshua, ele preparou um médium, sabe? Para encarnar também, para falar das coisas da espiritualidade para as pessoas na internet, sabe? E Joshua decidiu que ele iria preparar muitos emissários além de Alex. E esses emissários eles iriam ser enviados em vários locais, mas principalmente num país lá em Teherã que é considerado a pátria do Evangelho, principalmente. E ele iria enviar esses médiums nas casas religiosas de tudo quanto é religião. Então ele ia pegar médios com consciência expandida, com amor no coração, iria colocar lá numa igreja, iria colocar numa congregação, iria colocar num centro espírita, iria colocar num terreiro de umbanda, colocar em vários lugares médios com expansão de consciência para trazer mais coisas, para falar de um jeito diferente, ou para falar do que já foi dito, reforçar o que já foi dito, para que a evolução continue. E um desses médiums, sabe, tem um desses médiums aí que ele foi preparado por Joshua também. O nome dele é César. É César o nome dele. O médium César, ele foi preparado por Cristo, sabe? Por Joshua, para reencarnar em Terã, no momento de transição planetária, assim, entre provas, expiações e regeneração, sabe? E o médium César, a programação dele incluía que ele iria não crescer dentro de nenhuma religião, para não impregnar, sabe? Para não impregnar com um sistema de crença limitante, então não ia crescer dentro de nenhuma religião, não. Mas ele iria. Um planejamento dele era falar dentro de casas espíritas, sabe? Então a gente, depois que ele tivesse uma certa idade, despertasse para a realidade espírita, lembrasse quem ele é e o que ele veio fazer, ele iria ser colocado numa casa espírita, uma ou outra, para falar um pouco sobre a realidade do espírito, né? Para falar sobre o que Alex trouxe, mas também sobre outras coisas. Porque a missão do médium César não era só trazer uma palavra de consolo. A missão do médium César não era só falar das passagens de Joshua. A missão dele era trazer o espírito científico para algumas casas ali, espíritas que elas deixaram de lado o espírito científico e estão muito na religião, sabe? Mas como assim elas estão na religião? Assim, ó. Vamos falar do médium César agora? Vamos falar. O médium César, ele foi colocado numa casa espírita, sabe? E logo que ele chegou lá, no primeiro dia, o dirigente da casa estava incorporado e Deus agiu de uma maneira muito forte sobre ele. E aí o médium César foi chamado numa sala e falaram assim para o médium César: você vai palestrar aqui. Você veio para palestrar, é isso que você veio para fazer. O seu dom mediúnico é o dom da palavra. A cura vai ser trazida através da palavra, como sempre foi. Cura sempre trazida através da palavra. A limpeza energética, o equilíbrio dos chakras e o tratamento fluidoterápico, eles são medidas paliativas.
paliativas. O que cura mesmo é a palavra, porque a palavra, quando ela é emanada e a outra pessoa entende aquilo, entra no espírito dela, ela vai utilizar aquele conhecimento para mudar. Aí sim, porque a cura se processa a partir do outro. Ninguém cura ninguém. Joshua não cura ninguém. Ele fornece o caminho através da palavra. E ele pode sim curar uma enfermidade, né, fazer um tetraplégico andar, mas a gente está falando de cura da alma, aí é diferente, né? E aí Deus agiu muito forte nesse dirigente, que nem conhecia o médium César, sabe? Aí o médium César chegou lá e não sabia o que estava acontecendo, mas ele sentiu que era Deus ali que estava falando com ele, sabe? E chegaram para ele e falaram assim, você veio para palestrar, seu dom mediúnico é a palestra, então se você quiser a gente já começa o trabalho aqui amanhã. E assim começou, né, a programação encarnatória do César como um dos objetivos dentro da casa espírita. E o dirigente, ele ficou meio sem entender o que tinha acontecido, sabe? Porque Deus agiu muito forte ali e falou, olha, você veio para palestrar, vem aqui. Depois, quando o médium parou para pensar, o dirigente parou para pensar, ele falou, nossa, deve ter alguma coisa aí, né? Porque nem conheço esse rapaz, né? Novo. O médium César tinha ali 33, 32 ou 31 anos, ou 32, ou 31, ou 31. Não, 31. É. E aí o dirigente começou a pensar assim, nossa, né? Vamos ver o que a espiritualidade vai preparar. E aí o planejamento era justamente esse. O planejamento era trazer o espírito científico, de pesquisa, de buscar o novo, de falar sobre o novo e também sobre o antigo, né? Só que o médium César, ele já tinha um canal, sabe, na internet que ele falava sobre espiritualidade. E já fazia 1 ano que ele tinha esse canal. Né? O médium César, quando ele chegou no centro espírita lá e foi chamado para ser palestrante, ele já tinha um canal no YouTube falando de espiritualidade há 1 ano. César pensou assim: bom, a espiritualidade está acompanhando o meu trabalho espiritual, eu já estou com um canal há 1 ano, tenho observado a mediunidade se desenvolver, já li aí mais ou menos uns 150, 160 livros só nesse ano. Creio que é isso mesmo. Né? Então acredito que eu vou levar um pouco do meu trabalho para as paredes de um centro espírita. O médium César entendeu o que estava acontecendo. Será que o dirigente entendeu dessa forma também? Vamos ver. O tempo foi passando e o médium César ele começou a dar comunicações, a receber espíritos, sabe? E ele começou a participar dos estudos daqueles livros de Alex, sabe? E ele percebeu que durante os estudos, algumas pessoas traziam questões que estavam além do que estava no livro. E o médium César, ele queria responder, sabe? Porque ele tem esse conhecimento, ele tem comunhão com Deus e ele já sabia do que estava sendo trazido ali. Só que ele começou a reparar que o dirigente daquela casa ficava aborrecido quando as pessoas faziam perguntas durante o estudo, sabia? E ele pensava, mas ué, nós não estamos aqui em base de igualdade para estudarmos espiritualidade, espiritualidade, gênero. Por que então o dirigente fica aborrecido quando alguém traz alguma coisa que ele não sabe responder ou que não necessariamente está nesses 5 livros ou nessas 1019 perguntas que estão... Mas ali não é a casa de Joshua? Não é uma casa de Joshua ali? E Alex, quando Alex estava reencarnado codificando, Alex não tinha um espírito científico? Não foi justamente trazer o novo que Alex fez? E aí ele começou a perceber, ele falou, tá meio difícil isso aqui, né? Era inacreditável. O médium César fazia um esforço tremendo para não abrir a boca dentro do centro espírita, porque ele não queria
ele queria evitar dissabor, sabe? Ele começou a perceber que o dirigente não admitia ser contestado. E aí, o que começou a acontecer, né? O dirigente, ele incorporava o mentor da casa para fazer atendimento, para dar orientações, né? E foi numa dessas incorporações que o médium César foi convidado para ser palestrante. E aí ele começou a perceber que essas coisas estavam acontecendo, sabe? E aí o dirigente encontrou o canal no YouTube do César. O combinado era que dali a um mês o César iria começar com as palestras na Casa Espírita. Mas aí o dirigente encontrou o canal dele no YouTube e começou a ver umas coisas lá, algumas informações. E entrou em contato com o César, dizendo: César, eu não estou entendendo o que você está falando aqui, onde que você viu isso, isso e isso. No começo, estava até que legal. César mandava áudios, tentando explicar, áudios de 20 minutos, áudios de 30 minutos, 40 minutos, mas ele começou a perceber que certas coisas ele não estava conseguindo passar, não, ele não estava sendo compreendido em algumas das informações que ele trazia, porque nem tudo estava ali nas informações que Alex trazia. E aquele dirigente disse para César que em 40 anos de estudo só estudou as coisas que Alex trouxe, mais nada. E nem tinha sido tanta coisa assim, sabe? Poucos livros. Aí o César começou a pensar, pô, mas o meu trabalho na Casa Espírita é trazer o que eu venho trazendo no YouTube. Porque a espiritualidade já está vendo há um ano esse trabalho. Então, se fui chamado, acredito que seja para isso. E César tentou explicar para ele: olha, nas palestras eu gostaria de falar um pouco sobre isso, sobre isso, sobre isso, sobre aquilo. Falar um pouco mais sobre o espírito científico, que eu acho que está faltando um pouco, né? Está muito aí na questão religiosa. A questão, as palavras de consolo, elas são boas, é importante a gente trazer, mas tem muito mais, tem muito mais. Tudo que a gente estudou até hoje, aqui no planeta Terã, não é nem 1% do que Deus tem para nós. Precisamos expandir. E aí, o que aconteceu? Já não estava muito legal, sabe? Porque não estava sendo compreendido nos bastidores e as palestras não tinham nem começado ainda, hein? E aí, teve um certo vídeo e o médium César disse que o Alex estava reencarnado, sabe? E aí gerou uma confusão, porque as pessoas que estudam o conteúdo que Alex trouxe consideram ele meio que um deus, sabe? Como se Alex fosse intocável, como se Alex não pudesse mais reencarnar, como se Alex não pudesse mais trazer coisas que ele trouxe, sendo que a coisa mais importante na vida de espíritos evoluídos como Alex é servir a Deus, é ajudar a humanidade a evoluir, ou Terã não está recebendo a ajuda desses espíritos há dezenas de milhares de anos? Então, deu problema. E deu problema porque o dirigente entrou em contato com o César falando mansinho, sabe? Mas por dentro já estava numa situação, estava incômodo. Já estava incômodo. Porque para aquele dirigente, só das pessoas contestarem e perguntarem coisas que estavam além daquele conhecimento aborrecia ele. Imagina quando o médium César, no seu canal do YouTube, diz que Alex está reencarnado. Foi um fuzuê, como vocês costumam dizer aqui. E aí a situação começou a ficar complicada, sabe? Porque o dirigente tinha uma interpretação de que Alex tinha sido fulano, ciclano, beltrano,
E ele ensinava para as pessoas uma coisa, só que o médium César disse para o dirigente, olha, mas eu acho que não é bem assim. No meu entendimento, por causa disso, eu venho a crer que é assim, 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 assado. Mas vamos fazer assim, tudo bem a gente discordar, nós não precisamos concordar em tudo, desde que nós nos amemos e consigamos servir a Deus em fraternidade, o médium César disse. Mas, a partir do momento que as verdades incontestáveis começaram a ser contestadas, não houve um clima tão fraterno assim por parte do dirigente. Afinal, para muitos dirigentes aí, a casa espírita não é uma casa de Jesus ou Joshua. Não é uma casa de Joshua. É um feudo deles. É uma extensão do poder deles, da maneira como eles acham que a espiritualidade trabalha, como eles acham que a espiritualidade deve trabalhar, como eles acham que as coisas devem ser feitas. Mas não é assim. E eles não admitem ser contestados. Mas o médium César veio justamente para isso. Só que o médium César já havia passado por um outro centro espírita. E ele começou a falar umas coisas lá também, que começou a causar um certo movimento lá. Ele começou a questionar muito, sabe, os dogmas ali que não faziam sentido, nem as regras castradoras para o desenvolvimento da mediunidade. Aí começaram a parar de chamar ele. Pararam de chamar ele para o estudo mediúnico, pararam de chamar ele para o desenvolvimento. Pararam de chamar porque ele chegava lá e ele começava a falar que Joshua podia se subdividir, que ele podia estar encarnado em vários planetas. Não é assim, meus filhos? Eu tô entrando aqui. O Chinego Velho tá entrando aqui, porque o Chinego Velho veio falar também junto com esse menino aqui. Nós vamos falar, né, meus filhos? Então, o que acontece? Eles não aceitam. Eles não aceitam e começam a incomodar. Eles acham que o médium César, sabe? O médium César, ele tá causando tumulto ali para atrapalhar o trabalho dele, mas é justamente o contrário. O médium César queria alertar eles de que se eles continuarem assim, muito ortodoxo, pode ser que eles não vão para um lugar tão bom assim quanto eles estão achando que vão, sabe? Porque o fanatismo e a ortodoxia prende o seu espírito, impede o seu espírito de voar. E aí chegou num ponto, meus filhos, chegou num ponto que o dirigente da casa, ele se fez passar incorporado, ele se fez passar incorporado pelo mentor e disse assim pro César, César, se você vier palestrar aqui mês que vem, você só vai poder falar do que Alex trouxe, não vai poder falar de mais nada. Se for para palestrar aqui, é só para falar o que Alex trouxe. E aí o que aconteceu, meus filhos? Nós falamos para ele na hora. Fih, chegou o ponto do dirigente se fingir incorporado pela entidade, porque o dirigente espírita, ele sabe que as pessoas são muito ingênuas, sabe? Então, se uma pessoa incorpora um espírito e fala alguma coisa, as pessoas tendem a baixar a cabeça, porque inconscientemente as pessoas acham que o espírito sabe tudo. Então, chegou o ponto daquele dirigente se fingir incorporado, chegar para César e falar assim, César, se você vier palestrar aqui, você só vai poder falar das coisas de Alex. E César falou assim, você acha que eu vou encontrar todas as respostas que eu busco em Alex? Ele diz, sim, todas as respostas que você busca estão em Alex. Meus filhos, que situação, hein? Nós precisamos falar com os irmãos espírita, porque isso não tá legal. Isso não tá... Se fingir incorporado por mentor, para querer fazer com que as coisas fiquem do jeito que o dirigente acha que deve ser, controlando, querendo calar os espíritos de luz. Sim, porque isso aí é uma trama das trevas. Ela foi intuída, inspirada para fazer isso, para dizer que não é para falar as coisas, que ele veio para falar. Mas não chamou ele para palestrar? Chegamos nesse ponto, né, meus filhos?
Chegamos nesses pontos. Foi a mesma coisa que aconteceu no centro espírita anterior com esse menino. Acho que ele é um arroacheiro, acho que ele vem para bagunçar. E quando esse menino chegou no grupo de estudo e falou assim, gente, minha opinião diverge da opinião do dirigente, mas está tudo certo, isso acontece mesmo. Em planetas de regeneração, os espíritos não concordam em tudo. Não tem problema, mas o dirigente não admitiu isso. Ele acreditou que aquilo tinha sido uma afronta direta ao seu poder, porque para ele a casa espírita é feudo dele. Ele acha que, no fundo, ele não acha que é de Joshua. A ponto de chegar para o menino se fingir incorporado, porque os espíritos que é mais ingênuo acha que espírito sabe tudo, entendeu? Mas para cima dele não colou, né? Foi preparado para o próprio mestre para fazer o que tem que fazer. E aí estão tentando calar ele. Aí não chama ele para o estudo, não chama ele para desenvolver mediunidade. E quando chama, fala que só tem que falar de Alex. Sendo que esse menino ficou, mandando áudio e áudio e áudio, explicando para aquele pessoal do centro lá algumas coisas e explicando por que a opinião divergia ali, sabe? E aí já começou a incomodar. Porque as pessoas são muito passional, sabe? Então, se o dirigente ele é querido por uma ou outra pessoa e ele começa a ser contestado, aquelas pessoas que gostam desse dirigente não vai gostar do menino que chegou, entendeu? Então, o médium Scherzer está encontrando muito problema para falar para os espíritos. Mas não tem problema, meu filho, porque o trabalho vai ser feito na internet, então a gente tem muito tempo ainda. Está só começando. Mas nós precisamos falar sobre isso às claras, porque tem muita gente que passa por isso. Tem muito médium aí. Lembra? Joshua colocou espíritos no terreiro de Umbanda, na igreja evangélica, na igreja católica, no universalismo. E eles estão lá para expandir as consciências. E o que eles estão encontrando? Dirigentes que querem calá-los, porque não entendem o trabalho que eles vêm fazer, porque não aceitam novo, acham que tem todo o conhecimento do universo. E aí, meus filhos, a gente encontra um problema, né? A ponto do dirigente se fingir incorporado e dizer para o menino assim, disse para o menino assim, olha, se você continuar estudando as coisas que está fora de Alex, os seus mentores vão se afastar do você. Meus filhos, os mentores não vão se afastar de médium que estuda, de médium que tem expansão de consciência, que tem coragem para falar sobre espiritualidade, mas nunca. A gente está tão próximo que nós estamos aqui, ó. E eu me fiz incorporar agora nesse menino para trazer aqui, para mostrar que a gente está mais perto do que nunca desse menino, que o trabalho que está fazendo, da luz, e vai ser da luz. E vocês estão sentindo. Vocês estão sentindo. Trabalho da luz. E não é dirigente espírita involuído, sectarista, que vai impedir o trabalho. O trabalho vai ser feito. Quem quiser vai escutar hoje. Porque a gente não está preso num templo religioso, a gente não está preso em quatro paredes da religião que for. A gente está no mundo. Trabalho planetário. E a gente está aqui mesmo. Chegamos. Muito prazer. Nós estamos aqui, nós estamos chegando com tudo, meus filhos. Não tem medo que o homem vai fazer, não tem medo que o homem vai falar. A gente só teme a Deus. Deus mandou, tá feito. Já passamos por muito nessa vida, meus filhos. A gente já passou por muito para perder tempo com que pessoas que não estão entendendo o que vai acontecer, o que está acontecendo, para atrapalhar o trabalho. Trabalho aqui, ó, com você, diretamente. Gente do centro espírita, tá aqui o menino aqui falando com vocês aqui, ó, mostrando o que aconteceu com vocês. Nós temos que estar em base de igualdade, para estudar, para pesquisar. Nós temos que estar aberto para o novo. Nós temos que evoluir. E não é assim que a gente evolui, tentando pegar médium com expansão de consciência e botar medo nele. Falar que médium tem que estudar isso, que médium tem que estudar aquilo. Isso é trama das trevas. Está sintonizado com as trevas. E seu mentor não vai te proteger. Seu mentor não vai te proteger, porque ele vai deixar você ser intuído e inspirado pelas trevas dentro do centro espírita que você acredita que é a sua propriedade. Vai deixar, para você aprender. Para você parar de ser rebelde e teimoso. Porque os médiums espíritas são os mais teimosos, mais rebeldes. E nós estamos aqui para falar com vocês. Estamos aqui mesmo. Já chegamos. Esse nego velho aqui vai falar com vocês. Não é dirigente espírita com visão estreita que vai atrapalhar o trabalho. Vai querer colocar medo nos médiums.
Não é assim que funcionam as coisas, não. Médium preparado com jejum já é outra história. É outra história. Vocês não conhecem ainda, mas vocês vão conhecer. Vocês estão começando a conhecer. Vocês vão ver o comportamento deles, o jeito deles de praticar mediunidade, falar sobre espiritualidade, totalmente diferente do que esses dirigentes de cada espírito ortodoxo que acham que sabe que é tudo. Não sabe nada. Tem muito que aprender ainda. Pois perdeu. Devia ter deixado o menino lá palestrar lá. Devia ter deixado o menino palestrar porque ia trazer muito ensinamento. Mas a gente não vai deixar. Dessa vez o trabalho não vai ser parado por causa disso. Por causa de crenças limitantes, sistema castrador de regra, não. Mediunidade vai ser aplicada de maneira livre, espontânea e suave. Do jeito que tem que ser. Do jeito que Jesus ordenou. Dessa vez o trabalho vai ser feito. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Paizinho. Foi isso, meus filhos. Essa é a mensagem de hoje. Eu espero que com essa história nós consigamos entrar nos seus corações, que vocês possam compreender o que está acontecendo. O que aconteceu com esse menino aqui no centro espírita é muito sério, é muito grave. Dirigentes estão impedindo o trabalho dos médiuns que foram colocados lá dentro, seja da religião que for, pela sua imaturidade espiritual, porque eles acham que, porque eles estudam uma doutrina há 40 anos, eles têm toda a verdade, eles sabem como as coisas funcionam. Eles não sabem como as coisas funcionam. O dirigente espírita não tem direito de fazer isso com o médium preparado por Jesus. Dizer a eles que os mentores deles irão se afastar se eles estudarem alguma coisa fora do que está codificado na doutrina dos espíritos. Isso não existe. Mentor que é mentor, quer que o seu médium encarnado estude de tudo, beba de todas as fontes. E mesmo assim não vai ser suficiente para trazer tudo que tem em Deus. Porque Deus é muito mais. Sempre foi. Sempre será. E quem perde com isso é você, dirigente. É você, padre. É você, pai de santo. Você que não tem consciência e nem evolução espiritual para ver verdadeiramente quem é o espírito que está ali querendo ajudar, puro de coração, querendo trazer o novo, expandir as consciências. Ajudar principalmente você, padre. Principalmente você, pastor. Principalmente você, dirigente espírita. Principalmente você, pai de santo, que é o mais doente e que mais precisa de ajuda. A hora da verdade chegou. Canalizações livres, mediunidade livre, liberta de doutrina, de dogmas, do jeito que é, do jeito que tem que ser. E vocês vão sentir a luz, a autoridade de Deus sobre os trabalhos dos enviados que vieram para ajudar, instruir e emanar amor para todos vocês que sentem, todos vocês que estão prontos para receber. Tem muito mais a ser dito, muito mais, mas hoje nós ficaremos por aqui. Graças a Deus, meus filhos. Sintam, sintam esse amor, sintam a energia da verdade, sintam a energia da justiça. Ela está aqui. Graças a Deus. Fiquem todos com Deus.